Começa agora nosso podcast em Uberlândia, Minas Gerais. Oferecimento Tigresa Fitness. Olá pessoal, está começando o meu, o seu, o nosso podcast. E hoje eu estou com um convidado muito especial, que ele vai falar sobre arte, que entra cinema e teatro, e vai falar um pouquinho também da rotina dele, da vida pessoal, de trabalho com os alunos. E eu vou apresentar para vocês agora o Roberto Garcia Marques. Oi Roberto, tudo bem? Tudo bem. Olá pessoal, obrigado pelo espaço aí, obrigado por deixar a gente colocar um pouco do nosso pensamento, né, das nossas ideias. Obrigado. Eu que agradeço, viu Roberto? Vamos começar pela sua vida pessoal. Tá? O Roberto nasceu em Uberlândia, nasceu em outras cidades, signo, idade, filhos. Eu nasci na futura capital do Triângulo Mineiro, que se chama Centralina, e fui criado aqui. Legal. Em Uberlândia, né? Sim. Onde eu fiz meus estudos, me formei. Eu tive um pequeno período aí fora, que já com a idade mais avançada. Eu fiz cinema em Fortaleza, onde eu fiquei 2 anos, o curso técnico de cinema, né? Passei também 3 anos no Rio de Janeiro, onde eu participei de alguns trabalhos na Globo, como a novela A Favorita, A Cama de Gato, A Luz do Sol na Record, o Show do Tom. E a verdade é que a maior parte desses meus anos, que eu não quero contar aqui, a gente chega num determinado período que nem você aceita mais. Eu olho pra mim e falo, não, você não tem essa idade, cara. Mas eu perguntei pra ver se cola. E a maior parte da minha vida eu passei trabalhando em outras áreas. Eu cheguei a ser gerente do ramo atacadista, né? Ah, sim, é de Uberlândia. Aqui em Uberlândia. Empresas fortes aí do atacado. Eu trabalhei no Martins, no Arcon, cheguei à gerência e chegou numa época que eu falei, bom, eu acho que eu já sou o gostosão da balachita, o rei da cocada preta. E fui montar meu próprio atacado. Legal. Dei com os burros na água, naquela última leva do plano Collor, eu quebrei, fali, perdi tudo que eu tinha. Muitas pessoas perderam, né? E aí eu pensei, qualquer coisa que eu for começar, eu vou ter que começar do zero. Sim. Então eu tinha um sonho desde criança. Eu brincava com os meus coleguinhas de ser ator, que eu ia... Naquela época existia as matinês, era um cinema que passava durante o dia. Minha mãe me dava uns trocadinhos e eu ia ver a matinê, né? Tinha o filme do Assiste, tinha o filme do Zorro, e eu ficava fascinado com aquele filme. Me lembro direitinho que sobrava uma moedinha que eu ia num bar em frente, o cinema, o Cine para Todos, na Avenida Vasconcelos Costa. Nós estamos entrando em história de Uberlândia, hein? E tinha o boteco do Seu Zé, que eu comia um pão moeado, era que a moeda dava para comprar. Porque ele fazia o sanduíche de pernil, pão francês com pernil. Como o dinheiro não dava para comprar o pernil, o pão moeado era. Ele partia o pão, molhava o pão na manteiga do pernil e eu saía comendo aquilo feliz da vida. Ali eu já queria ser ator, eu ficava sonhando trabalhar naqueles filmes. Quando eu chegava com os meus coleguinhas, que estavam com a vida mais difícil ainda que a minha, né? Que eles não tinham acesso ao cinema, eu ia contar a história do filme para eles. Quando eu contava, eu percebia o brilho no olhar de cada um. Eles sentavam em minha volta e eu contava, e eles vibravam e pulavam e riam, choravam como se estivesse assistindo o filme. Depois, mais tarde, que a minha própria mãe me disse, falou, você já era um artista e não sabia. Chegou num ponto, Cláudia, que eu já não conseguia assistir tanto filme para atender a sede deles, de ver mais narrações minhas, né? Chegou num ponto que eu inventava um filme e narrava ao mesmo tempo. E eles se divertiam com isso. Hoje eu penso, eu já tinha algum talento para aquilo. Sim. Então, voltando à minha falência, quando eu perdi tudo,
eu falei, qualquer coisa que eu começar, eu vou começar do zero. Então eu vou fazer cinema. Tá, mas vamos voltar um pouquinho antes. Você foi para Fortaleza para estudar. Para estudar. Você foi com a família? Foi Não, sozinho? fui sozinho. Foi sozinho? Fui sozinho. Mas você já estava em Uberlândia e foi para Fortaleza. Sim. Então, É porque longe. quando eu fali, dizem que desgraça pouco é bobagem. Pode colocar um pi. Tá? E quando eu fali, acabou também o casamento. Eu fiquei sozinho. Sim. Então você já estava, nessa época você já estava com casamento. Isso, já era casado. Já tinha filhos. Já tinha filhos. E já tinha formação no Ceará, Não. na Fortaleza. Quando eu fali, aí que falei, eu tenho sim. que recomeçar a sim. vida, eu vou investir nos meus sonhos. No meu sonho de criança que ia nas matinês. Sim. E fui para Fortaleza fazer cinema. Olha, que legal. Fiquei- Porque tinha que pode ficar à vontade. Não tinha Uberlândia? Não tinha. Não tinha. Porque eu O lembro mais que teve próximo. 2 turmas de cinema. Não, isso foi depois. Numa faculdade. Isso foi depois. Eu fui para Fortaleza em 98. Tá? Até então eu tinha feito publicidade na UNIT, que a UNIT é hoje onde é o UMC. Ainda era ali, fiz até o 5º período porque é o que tinha mais próximo que eu achava de cinema. E um detalhe, Cláudia. Você sabia que não existe faculdade de ator para ator? Então, o que a gente conhece é artes cênicas, né? Você, em arte cênica, você vai estudar todos os pensadores do teatro. Você vai começar lá em Dionísio, aliás, antes você vai no Homem das Cavernas, que começa a dançar e chove, aí ele começa a fazer daquilo um espetáculo. Você vai ficar sabendo todas essas histórias, mas quando eu voltei de Fortaleza, eu quis fazer um filme aqui e eu combinei com um ator de pegar o papel principal e ele depois disse para mim, pô, Roberto, eu fiz artes cênicas, mas aonde eu mais aprendi a atuar foi durante a gravação do filme. Porque aí eu tive que fazer uma oficina, até então, nós tínhamos os atores aqui que dominavam a linguagem do teatro, que é diferente da linguagem do cinema. A linguagem do teatro ela é mais de projeção, né? De acordo com a distância do público. E a do cinema ela é minimalista. A do cinema o menos é mais. Então eu tive que começar, eu fiz uma oficina para preparar os atores para esse filme, pós-curso de Fortaleza. Inclusive foi aí que teve início um curso de atores profissionalizante que eu ministro até hoje. Isso está fazendo 26 anos. Então surgiu a sua escola a partir... A partir daí, da necessidade que eu pensei, se eu vou fazer um filme em Uberlândia, que eu sou um idealista, eu quero fazer um filme em Uberlândia com a minha gente, depois eu vou para São Paulo. Eu fiz um filme em Uberlândia com a minha gente, fiz um curso, depois o meio do estado começou a me procurar, Roberto, se algum ator se destaca, se algum aluno se destacar no seu curso como ator, a gente está sempre precisando, dá um toque na gente e tal. Começaram a me procurar, alunos começaram a me procurar para ministrar curso. Logo depois tinha um publicidade de Goiânia que me levou para Goiânia, eu comecei a dar curso em Goiânia, tanto que hoje o nosso curso é reconhecido pelo SATED de Goiânia. SATED é o órgão que profissionaliza o ator, que dá a credencial para o ator trabalhar. Igual o engenheiro tem o CREA, o médico tem o CRM, o ator tem que ter a DRT. O nosso curso credencia o ator a trabalhar profissionalmente. Sem assim a DRT, por exemplo, você não faz um teste na Globo. Eu ia perguntar isso um pouquinho mais para frente, mas já vou aproveitar que você já está falando. Tem pessoas que acham que fazer o curso ali, ela já pode atuar. E não é mais ou menos assim, né? Cláudia, ela pode atuar aqui em Uberlândia, onde não há fiscalização do SATED. Sim. É como você aprender a dirigir um automóvel e não ter carteira de motorista, mas também não tem polícia para te abordar e exigir. Sim. Mas um ator profissional que vai daqui para Belo Horizonte apresentar uma peça de teatro, São Paulo, Rio,
se eles estiverem lá trabalhando e o SATED baixar no lugar, no evento, eles vão exigir dele a credencial. E se ele não tiver, corre o risco de Deus mandar descer do palco. Lá a fiscalização, aqui não. Aqui a pessoa não, eu estou atuando, mas está beleza, não preciso, ninguém me cobra. Não, claro, não tem o órgão fiscalizador do SATED, não tem representante aqui. Entendi. Então consegue os trabalhos, mas não seria profissional, né? Seria profissional, mas não seria... Teoricamente não seria profissional, ele está no amadorismo. Não seria aceito por grandes produtoras, às vezes, ou emissoras, né? O médico sem o CRM pratica medicina ilegal, né? Ele estaria praticando a atuação ilegal, sim, digamos assim. Sim. Poderia conseguir alguns trabalhos, mas igual uma emissora, vamos citar uma emissora grande, aí eu acho que ele não poderia atuar. Aqui em Uberlândia não tem problema. Mesmo das emissoras grandes não tem problema. Porque quem fiscaliza não é a emissora, sim, é o SATED. O SATED, por exemplo, tem representante dentro da Globo, que fiscaliza o tempo todo. Então, eu queria citar mesmo, era uma emissora grande fora mesmo, fora daqui. Então, chegando lá já tem o fiscal. A Globo, por ela ser fiscalizada e pressionada pelo SATED, ela já não contrata um ator se ele não tiver a DRT. Ela nem chega a ter o problema. Nós gostamos do seu teste, você tem o famoso physique de rôle, né? Você tem o perfil da personagem, mas você tem DRT? Não, então você tem que tirar a DRT, porque nós não podemos te contratar sem a DRT, porque nós somos fiscalizados pelo SATED do Rio de Janeiro. Sim. Então isso na verdade é importante, né? Isso também valoriza. Moraliza, né, a classe, né? Moraliza, sim, a classe, valoriza os atores, sim, profissionais. Os profissionais, porque sim, tem pessoas, né, Roberto, pessoas que dedicam a isso, né? Agora, Cláudia, em Uberlândia não tem fiscalização, por quê? Porque o mercado aqui para o ator é fraco. O ator que mora em Uberlândia, ele não tem como sobreviver disso. Então eles vão fiscalizar o quê? Agora, onde tem um grande fluxo de atores trabalhando, tem pessoas que vivem disso, isso atrai a fiscalização do SATED, claro. Mas, aí no caso, a pessoa, quando ela gosta de atuação, vai para a área do teatro ou para o cinema, ela não vê recurso aqui na cidade. Aí, geralmente, ela se contenta, alguns casos que você já viu, sim, às vezes você conhece, sim, contentou com isso e foi trabalhar com outra coisa, ou foi embora? Tem algum caso que você... Vários. Todo dia eu tenho um exemplo disso. Então, aí que você já conhece, algumas pessoas contentaram que não tem mercado e continuou na cidade porque não quis ir embora e fez outra coisa, e tem aqueles que foram, não, eu preciso ir realmente. Sim. Porque também, assim, é uma coragem, né? A pessoa que larga tudo aqui, está disposta, lógico que é um propósito, mas tem que ter também uma coragem. Teve já alguns casos assim que você já conheceu? Sim, geralmente são dois casos desses que vão para fora, né? Um caso é aquele do eu não tenho nada a perder. O outro caso é eu sei muito bem o que eu quero na vida e estou decidido a investir nisso. São esses dois perfis que vão embora. Os outros são aqueles que fazem o curso criando uma expectativa em cima de um mundo do ator, onde ele só vê o tapete vermelho e o Oscar, e ao longo do curso ele percebe que ele tem que ralar muito, ele se depara muito com os obstáculos que ele próprio se impõe culturalmente, ou por uma questão de religião, ou de repente ele vê que aquele glamour não pinta para todos, ou de repente ele vê que não é bem o que ele pensava e ele desiste no meio do caminho. E tem aqueles meio medrosos também, né, que às vezes estão bem empregados num outro trabalho, não tem nada a ver com esse segmento, ficam aqui, que são esses geralmente com quem eu mais tenho contato, já que eu resolvi ficar aqui. Não, mas você voou, né? Você foi.
Você retornou, na verdade, né? E de vez em quando esses que ficam me impressionam. Roberto, Uberlândia não acontece nada, vamos fazer alguma coisa? Foi assim que em 2012 nós fizemos a primeira novela de Minas, que foi exibida no Canal 15, o canal da gente. O canal da gente que ainda tinha, né? Todo o elenco da novela eram meus ex-alunos. Nossa, que maravilha. Inclusive, a novela está no YouTube, procurem Portal do Cerrado, novela. Vocês vão ver lá alguns capítulos. Não está muito boa não, porque na época o recurso ainda não era legal de câmera, de produção, mas é uma história boa, tem atuações boas. Sim. E por que não teve outras novelas? O que aconteceu? Por aquilo que nós conversamos no bastidor aqui. Eu bati um papo com ela no bastidor antes de começar esse nosso guerra aqui, tá? Eu sei criar, eu sei atuar, eu sei fazer roteiro, eu sei dirigir, o resto eu estou. Eu vou chegar lá. Eu não sei me vender, é isso. Eu sei fazer um filme, eu sei fazer uma novela, mas eu não sei me vender, eu não sei procurar um patrocinador, eu não sei chegar na frente de alguém e falar, ó, eu sou o Roberto Garcia Marques, eu sou bom no que eu faço e eu preciso do seu dinheiro. Eu não dou conta de fazer isso. É minha fraqueza, projetos eu não consigo aprovar nenhum, Cláudia. Nesses anos todos que eu estou aqui, eu entrei com projetos na prefeitura, tentando a lei de incentivo do PEMINC. Nunca aprovei nenhum projeto. Tudo que eu fiz até hoje foi com recursos de um dinheirinho que às vezes eu guardo e a hora que ele está num valor, eu falo, acho que dá para ir, a gente vai e faz aquela obra. Eu respondi sua pergunta? Então, não, respondeu sim, é porque assim, porque a novela ela estourou, né? E aí, quando acontece, assim, com uma obra, geralmente ela auto se vende, né? Então, eu achei que às vezes não poderia ter dado continuidade, às vezes por falta de tempo, às vezes porque teve outros projetos, né? E assim, é triste saber porque foi falta às vezes de algum patrocínio, algum incentivo, ou alguma coisa assim, né, que poderia ter acontecido, né? Cláudia, aqui em Uberlândia, nós produtores vivemos num submundo do cinema, eu diria assim, do audiovisual, aonde por mais que você consiga fazer uma boa obra, é muito difícil você furar a bolha daquele patamar onde se encontram os filmes conhecidos de Uberlândia. Vez em quando eu vejo uns filmes, até na Netflix mesmo, que foi produzido no Brasil, eu falo, gente, não tem condição, como que um filme desse está na Netflix? Filme ruim, roteiro ruim, atuações ruins. Tem filmes bons também, claro. Sim. Mas eu estou me relacionando àqueles que estão abaixo do que a gente consegue fazer aqui. Como que eles conseguem? Por que eles estão lá? Eles estão na mão de quem sabe divulgar, de quem investe. E a gente nunca chega nessa pessoa, a gente não consegue chegar. Para você ter ideia o quanto a divulgação é importante num trabalho, no cinema, na novela, tem exemplo de pessoas que produzem um filme com 5 milhões. Depois do filme pronto, ele gasta 10 para divulgar o filme, 10 milhões. Como que a gente que está aqui no submundo do cinema consegue fazer isso? A gente teve dificuldades para fazer só o filme em si, entendeu? Tanto que para isso que eu estava falando, o resto eu estou, né? Para eu conseguir fazer um filme aqui, eu tive que aprender a editar, agora eu estou tendo que aprender a colorir um filme, eu tenho que aprender a trabalhar a edição do filme. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro para pagar. E essas pessoas não entram numa obra
só pela motivação de ter o nome na obra, ele entra com o dinheiro, só os atores, né? Ou uma parceria, né? Alguma coisa. Os atores que aparecem na tela, eles veem isso como uma vitrine, é uma moeda de pagamento. Então alguns falam, não, Roberto, eu vou, legal, é uma oportunidade para eu aparecer, para eu amadurecer. Não, e também um portfólio, né, para o artista, né, um portfólio que ele pode mostrar, né, olha, eu fiz esse trabalho com o Roberto, né, fiz o papel tal, personagem, né, também vira um portfólio, portfólio, né, portfólio para o artista, uma vitrine, currículo, portfólio. Então, Cláudio, a gente não consegue ser visto pelas pessoas com poder de decisão da área, desse universo. Você não chega no cara. Interessante. Entendeu? O meu primeiro filme, que foi Terra de Brutos, eu estou só esperando, ele está participando de um festival em Pernambuco agora. Festival é a nossa saída. Está participando de um festival em Pernambuco. Assim, é o último festival que ele vai participar. Eu vou jogar ele no YouTube. Fica à vontade para quem quiser assistir. É o que a gente pode fazer. Porque você não consegue. Eu não consigo. Uns poucos conseguem, porque é primo, tio, irmão não sei de quem. E tem hora que o filme não merece estar lá. O nosso merece e não consegue chegar. Só uma coisa eu te digo. No dia que entrar um filme nosso, quando eu falo nosso, porque eu tenho aqui na região um grande amigo e parceiro de Tumbiara que se chama Júlio Quinan, um grande diretor, um grande roteirista. Eu sempre falo para ele, colega, parceiro, companheiro, no dia que um filme nosso furar a bolha, o resto entra tudo. Entra, verdade. Isso é verdade. Porque aí você já conseguiu o contato, furou a barreira. É verdade. E aí, a partir do momento que consegue, né, ser a pessoa certa para te indicar ali, todas as obras que tiver, já vai ser, né? Você adquire credibilidade, aí a pessoa começa a pegar um pouco do tempo dele para prestar atenção no que você fez. E quando você não tem credibilidade, ele vê lá o título de um filme, um cartaz, olha, que Roberto Garcia, não conheço não. Joga para lá, não dá oportunidade, até porque eles estão com uma pilha de trabalhos assim, para serem avaliados, analisados, se eles vão investir naquilo ou não. Começa por aí. E aí, fala pra gente um pouquinho a diferença. Tem diferenças? Teatro, novela e cinema? Tem. Tem diferença? Qual que é a diferença? Assim, só para o pessoal entender um pouquinho. Porque assim, tem pessoas que acham que é tudo muito fácil de produzir, né? Não. Porque o pessoal recebe, a maioria, vamos supor, o pessoal que assiste, recebe tudo pronto. Né? Então acha que uma cena ali de 1 minuto foi gravada em 1 minuto, ou até menos, né? Então a produção de uma novela, ela tem diferença, né? De um teatro para um cinema. Tem. Você pode explicar um pouquinho pra gente? Primeiro, a técnica de interpretação é uma só para todas essas linguagens. Linguagem de TV, novela, a linguagem do teatro, a linguagem do cinema. Tem do comercial de televisão com atores, mas o comercial de televisão, na verdade, é um curta-metragem com linguagem de cinema. Então, os dois estão numa mesma linguagem. A linguagem do teatro trabalha com 3 paredes, que é, vamos que você seja o público, tá? Sim. E eu sou o ator, estou no palco, então eu trabalho com 1, 2, 3 paredes, a 4ª parede é o público. E é ao vivo. Sim. E eu tenho que dar o meu texto, tenho que fazer o meu espetáculo de acordo com a distância em que você se encontra de mim. Então eu tenho que ter essa sensibilidade. Uma vez eu estava numa peça em Sabará, Minas Gerais, né? Sabará faz parte da grande BH, né? Lá tem o Teatro Elizabetano. Esse teatro foi construído porque o Dom Pedro estava no Rio de Janeiro e falou, eu vou para Sabará. E Dom Pedro gostava muito de teatro. Daí, da vinda, do anúncio da ida dele até Sabará, até o dia que ele chegou, eles construíram esse teatro. E a gente estava apresentando uma peça lá, no momento da peça, em que era de fundamental importância que o público entendesse a fala da minha personagem,
Na frente do teatro, na rua, do lado de fora, na rua passou um carro de som. É ao vivo. O que você faz? Você vai parar, gente, vamos parar o espetáculo até o carro passar. Acabou a peça. Esfria tudo. O que a gente tem que fazer? Eu tive que falar mais alto do que o carro de som. E a impressão que eu tinha é que ele parou na porta. Então, o teatro tem tudo isso. Vamos que você seja uma velhinha surda com óculos fundo de garrafa. A minha projeção tem que ser maior. Não pode passar, tem que ser o suficiente, porque eu tenho que me fazer entender por você. E eu tenho que falar de forma com que você me ouça. Então, você faz a peça de acordo com a distância, a acústica e o tipo de público que se encontra diante de você. Isso é teatro. Quando eu falo que o teatro trabalha com 3 paredes, um exemplo de linguagem de teatro todos conhecem o quadro dos 12 apóstolos, Cristo com os 12 apóstolos. Sim, sim. Vocês já repararam que os 12 apóstolos de Cristo estão todos de um mesmo lado da mesa? Que o lado de cada mesa está totalmente vazio? Verdade. E por que a gente não acha isso estranho? Verdade, a gente não acha estranho. Linguagem de teatro. Por que eles estão todos se acotovelando lá? Imagina o cara tomar um vinho, dá licença aí, vou comer um pão. Nossa, parte o pão para cotovelo o outro. Pô, tem um espaço de lá. Assim é no teatro. Se eles sentassem de lá, eles ficariam de costas para a quarta parede. Verdade. Para nós. Isso é linguagem de teatro. Sim. Tá? E a linguagem de cinema trabalha com 4 paredes. 1, 2, 3, 4. Ou seja, salvo exceções. Tem algumas cenas com dificuldade de cenário que o diretor fala, não, excepcionalmente vamos usar uma linguagem de teatro aqui, porque a gente não tem condições, vamos achar uma locação ideal. No teatro, por exemplo, porque se eu estou fazendo teatro e você está de cá sentado nessa cadeira, não sei se a câmera me pega. Vamos que você está sentado aqui, tá? Eu vou conversar com você, Cláudia, assim, Cláudia, e aí, o que você está achando do nosso programa? Você acha que eu estou explicando legal, estou atendendo bem as suas perguntas? E você está aqui. E você vai falar o máximo. Eu posso de vez em quando, não é proibido eu olhar para você de vez em quando, mas é o máximo voltado para a quarta parede. Mas se nós estamos na linguagem de cinema, não. Eu posso ficar de frente para você, porque no cinema, uma câmera vai gravar a mim, na hora que eu estou falando. Na hora que você está esboçando a sua concordância com o que eu estou falando, ou falar alguma coisa, o diretor vai pegar a câmera, tirar de lá, passar para o lado de cá e gravar você. Depois ele edita. Sim. Ou seja, a câmera vai virando de lado a lado. E em qualquer lugar que você colocar a câmera, tem uma parede no fundo. Então são Verdade. 4 paredes. Isso, verdade. Muito bem, agora falta uma, né? E a novela? A novela tem um pouco do teatro e um pouco do cinema. O que ela tem do teatro? Ela começa e vai até terminar aquela cena sem cortes, salvo quando o ator erra, mas se ninguém erra, vai até o fim. Porque o cinema não, o cinema grava a mim, corta, depois vai gravar você, nós começa e faz tudo de novo no cinema. A novela não, ela tem do teatro isso, a cena vai do começo ao fim e as câmeras, e aonde estão as câmeras? Na quarta parede, porque a novela também trabalha com 3 paredes, 1, 2, 3. A quarta parede, em vez de público, como é no teatro, são câmeras. A minha câmera vai estar sempre em X, a minha câmera está aqui, se você está de cá, a sua câmera está aqui. E elas são ligadas a um diretor de VT que vai escolhendo as cenas enquanto nós estamos contracenando. Quando termina a gravação já está editado, porque a câmera que ele escolhe já está gravando é aquela câmera. Interessante. Isso é o que a novela tem do teatro. Só que na novela, o que ela tem no cinema, na novela, no estúdio de gravação, você não vai projetar a voz como no teatro. O que ela tem do cinema é isso, ela coloca microfones sensíveis o suficiente
para você, se você quiser até cochichar com uma personagem que está do teu lado, você pode cochichar que o microfone vai pegar isso. E outra coisa que ela tem no cinema é que ela é gravada. Ela não é ao vivo. No caso do teatro, né? Porque o teatro é ao vivo. Né? A novela é gravada. Ela tem uma parte do teatro que eu já citei, e a parte que ela tem do cinema, a novela tem um pouco do teatro e um pouco do cinema. A parte que ela tem do cinema é que ela é gravada. Sim. Como no cinema, e com microfone sensível, você não precisa projetar a voz. Sim. Basicamente seria isso. Não, mas é uma diferença bem interessante, né? Porque assim, tem pessoas que acham que é muito fácil. Vou fazer ali também. Não, se faz, eu consigo fazer também. Tem não todo, é assim, às vezes né? você tem, às vezes você percebe talentos natos, né? E eles precisam ser lapidados nesse sentido de dominar, saber o que fazer quando está na novela, quando está no teatro, quando está no cinema. Sim. Novela e cinema tem que ser muito sutil. O ideal é a cena orgânica, é pensamento. Eu diria até que novela e cinema consegue gravar o seu pensamento. Praticamente, Né? Por exemplo, às vezes eu estou te dando essa entrevista e eu estou odiando você. Então eu diria, a novela, você tem que pensar que a novela, ela pega um pouco do cinema e um pouco do teatro. Mas não precisa odiar, não. Pode ir. Mas você captou a energia. Sim. E a câmera, a câmera capta isso. Eu não preciso dizer, ou eu estou dando essa entrevista com raiva de você. É verdade. Então o menos é mais. Verdade. E foi bem legal a demonstração. Porque assim, ficou muito, mas muito assim, não precisou de palavras. Ficou muito sutil, né? Muito sutil. Ficou muito legal. Isso faz a diferença. Então vamos falar um pouquinho então da sua escola? Vamos falar um pouquinho? Interprete, né? Interprete. A Interprete hoje, quantos anos você falou que tem? 20? 26 anos. 26 anos. Interprete. Como que ela surgiu assim? Você começou a falar, né? Que surgiu a escola lá, na nossa conversa um pouquinho para trás. Mas ela surgiu de algum pedido? Teve pedidos? Teve pedido? Olha, eu preciso realmente treinar com você, preciso ter aulas com você, eu preciso aprender algumas técnicas, Roberto, eu sei que você consegue me ensinar. Teve alguns pedidos das pessoas? Não. Eu me lembro de alguma coisa na minha matéria em publicidade, né, na UNIT, que existem duas formas de público. Tem aquele público que já tem, você faz pesquisa de mercado, você já sabe que o público tem uma necessidade. Aí você vai, de repente, montar um negócio para atender essa necessidade. E tem aquele tipo de público que você precisa despertar nele a necessidade de. Sim. Nesse caso, eu tinha acabado de fazer um curso de cinema em Fortaleza e eu queria fazer um filme com a minha gente em Uberlândia. Certo. Idealismo. Mas eu comecei a fazer testes e, falar, a cena é isso aqui, a chave está no cofre, faz essa cena para mim. A chave está no cofre. Aquela linguagem de projeção, que hoje o teatro nem mais utiliza isso. Hoje o teatro também está partindo para o naturalismo, a vida como ela é. E todos que eu fazia teste tinham essa linguagem de projeção. Por quê? Era o mercado que eles tinham, era o mundo que eles tinham. Ninguém... Se tinha, eu não conheci, né? Eu não tive acesso a essa pessoa, mas a maioria não tinha acesso a essa linguagem de cinema. E eu pensei, como é que eu vou fazer para produzir meu filme em Uberlândia? Eu montei uma oficina e anunciei até a oficina gratuita, aí a gente consegue facilidade para a mídia nos auxiliar sem cobrar, né? E falei, dei uma oficina para várias pessoas, os alunos que se destacaram e que tinham o perfil da personagem que eu precisava no filme, eu fui selecionando. Quando isso aconteceu, que a televisão anunciou que aquela oficina estava acontecendo, aí algumas pessoas começaram a me procurar, Roberto, quando que é o próximo curso?
Aí eu falei, bom, eu vou terminar o filme e vou embora para São Paulo. Aí eu falei, não, vou ficar mais uma temporada e dar alguns cursos aqui, porque começou a haver procura. No terceiro curso eu falei, é o último, estou indo embora para São Paulo. Eu estava mais jovem ainda, com coragem para enfrentar os desafios da vida lá fora. Uma velhinha de 80 anos fez o curso comigo. Quando terminou o curso, eu despedindo todo mundo, eu vou embora, gente, tchau. Ela chegou e pôs ela fez uma cartinha escrita à mão e colocou no meu bolso. Falou, não lê na minha frente não, que eu fico com vergonha, você vai ler em casa. Tá, tchau gente, estou indo para o Rio. Aí eu ia programar, ver o que eu ia fazer, para onde que eu ia, quanto que ia me custar. Eu ia entrar no processo de me mudar para lá. Sim. Cheguei em casa, fui ler a carta. E ela escreveu, você, a partir de hoje, é o meu pai. Porque eu estava vegetando. Eu perdi um filho, pensei até em me matar. Mas aí eu vi um anúncio na TV e eu fui fazer o seu curso e eu descobri uma nova vida. Eu renasci. E eu quero trabalhar nessa área. Sempre que você precisar de mim, conta comigo. Nossa, que legal. Obrigado. Obrigado, meu pai. Legal. Eu arrepio toda vez que eu falo isso. Aí, Cláudia, tem umas forças que surgem na vida da gente que parece que são maiores que a gente e que ao mesmo tempo a gente não consegue explicar. Falei, gente, será que eu estou com alguma missão aqui, né? Propósito. Um propósito, né? Porque aquilo foi tão gratificante para mim, me emocionou tanto quando ela falou isso, que ela renasceu para o mundo, passou a ter uma nova motivação de vida. E na verdade você não esperava, né, Roberto? Na verdade você não esperava, né? Não esperava Porque mesmo. você achou que era um aluno. E aí, Cláudia, o que aconteceu a partir de então? Eu comecei a dar cursos periódicos, e do curso sempre tem, da criança de 7 anos a pessoas, inclusive teve essa senhora de 80 anos, Dona Nilta, lembrei o nome dela, Dona Nilta. A Dona Nilta sumiu, não sei por onde ela anda mais, coitada, tadinha, está muito velhinha já, de certo. E eu passei a perceber, quando eu estava dando aula e discutindo as técnicas da interpretação, eu passei a perceber, enquanto eu falava, dissertava, defendia Stanislavski, eu uso muito Stanislavski, porque Stanislavski, eu tenho Stanislavski para o teatro, assim como Freud está para a psicanálise. Existe o teatro antes dele e o teatro depois dele. Até ele só fazia teatro quem era um monstro sagrado, quem nascia com o dom. A partir dele, quem não tinha dom passou também a fazer teatro. Porque Stanislavski não tinha o dom, mas ele tinha uma coisa de fundamental importância. Ele tinha muita vontade de ser ator. Então, eu passei a perceber que enquanto eu estava dando o curso e passando a matéria, dissertando sobre alguns pensadores do teatro, o brilho no olhar de cada aluno, olhando para mim, que eu estava saciando a sede dele de saber, eu via a mim, quando eu era criança e não tinha acesso à escola de ator. É como se eu estivesse alimentando a criança que eu fui, e isso é impagável, isso arrepia a gente, isso emociona a gente. Fala, pô, esse cara eu tive no lugar dele um dia e eu não tinha quem me ajudava, agora eu estou ajudando alguém a discutir sobre, pelo menos até para descobrir que não é aquele universo que ele quer, mas eu estou saciando a sede do saber dele a respeito desse segmento. Porque até então as pessoas precisam de um direcionamento, né? E você teve que fazer essa parte praticamente sozinho. Sozinho. Porque você já tinha o dom. Foi sozinho. E você foi por ter vontade, né, de fazer, por querer fazer. Por amor. Né? Eu faço por amor. Eu sempre falo que o ator que ama a arte, ele sublima, né? Que a sublimação, nas 7 maneiras freudianas de lidar com a vida, a sublimação está ligada à arte e à religião, né? Sim. Ou seja, pouca coisa nos alimenta desde que a gente esteja dentro daquilo. Às vezes, você faz um trabalho de graça
E é muito mais feliz do que quando recebe, quando você faz algo que você se identifica. Eu fui um gerente respeitável, que eu tinha uma vida considerável, um padrão de vida legal, mas eu me lembro que eu olhava para o relógio e as horas não passavam. O que isso quer dizer? Eu não estava dentro daquilo que eu gostava e eu ganhava bem. Que dizem que o homem trabalha por dois motivos, né? Por amor ou por dinheiro. O ideal é quando os dois se unem, mas isso é muito, só 2% da humanidade consegue unir os dois. É verdade. Quando eu fali, que eu fui me dedicar a isso, meu padrão de vida foi lá embaixo. Mas, Cláudia e internauta, eu nunca fui tão feliz. Hoje eu não trabalho. Hoje o que eu faço para mim é terapia. E vivo modestamente, mas eu sou feliz. Eu era infeliz e não sabia. Na verdade, hoje você também, você ajuda várias pessoas, né? Porque as pessoas, ela vai fazer um curso, ali ela se identifica e ali ela toma decisão, né? O que ela vai fazer? Ela vai seguir em frente, ela vai trabalhar com outras coisas ali relacionadas. Então você acaba aqui ajudando mesmo. Ajudo com prazer, e isso para mim é gratificante. Eu quero morrer quando o aluno falta a aula. Porque ali, vamos supor, no caso, apesar que às vezes tem alguns imprevistos, mas geralmente quando tem aquela falta ali, você consegue repor? Não, porque eu não tenho a aula, a minha metodologia consiste em você decora um texto e você interpreta. Quando você interpreta, você dentro do curso, que o curso é ao vivo, então nós trabalhamos a linguagem de teatro no curso. Quando é cinema, nós vamos discutir isso, mas os exercícios são feitos na linguagem de teatro. Então, quando você vai dar o texto, você tem a quarta parede na sua frente, que são os colegas. E eles transmitem energia. E você sente quando você está legal no texto e quando não está legal, o que acontece. Isso faz parte do aprendizado. Então, às vezes não. Na maioria das vezes a aula, você perde muito da aula. Como é que eu vou dar uma aula extra para aquele aluno que não tem o público na frente? Ele interpreta dentro de um vazio sem ter noção nenhuma. Aqui, por exemplo, não tem quarta parede, mas tem a câmera, tem você, tem a reação do nosso cameraman. E eu estou percebendo, enquanto eu falo, eu percebi até em algum momento que eu acho que vocês devem ter se emocionado junto comigo. Eu senti alguma energia assim. E isso faz parte da nossa escola. Sim. Isso é um norte para nós. Fala, pô, eu estou realmente passando para fora o que eu estou sentindo no meu coração. Então, e também é uma questão de disciplina, né, Cláudia? Também. Porque se você fala, não, o aluno que faltou de uma aula extra depois, vira bagunça, né? Não, mas é verdade. Então, lá na Interprete, vamos lá. Geralmente a turma, são quantos alunos que pode, assim, não pode ser muitos, tem uma quantidade, como que é? Uma média de 8, 10 alunos por turma. Já teve uma vez, teve alguns períodos que foram mais. Eu me lembro de uma, eu ainda dava curso na Avenida Brasil, que foram 50 alunos. Muitos alunos. Eu tive que dividir a turma em dois. Tive que dividir a turma toda em duas turmas, que a aula era no sábado à tarde, aí eu vi daquela turma quem podia fazer aula nos domingos de manhã, separei porque senão não tinha condição, porque tem exercícios que são individuais. Se você pega 50 alunos e vai fazer um individual, você vai ficar um dia dando aula. E então teve uns outros períodos também que deu 20, mas hoje em dia está dando aí na média de 8, 10 alunos. Mas porque teve uma redução mesmo de pessoas que às vezes tem um compromisso, às vezes a agenda choca, ou porque foi uma redução de pessoas, de quantidade de pessoas por agenda, ou porque você acha que diminuiu assim, a procura das pessoas mesmo? Porque eu não sei divulgar o meu trabalho. Entendi.
Não sei. Não sei. Alguém me falou um dia, falou, não, como é que fala lançar na internet? Pagar para anunciar? Patrocinar, né? Não é patrocinar. É patrocinado, mas tem outro nome que é igual no YouTube. Impulsionar, né? Também. Eu impulsiono e não acontece nada. Qual a minha forma de comunicar? Eu não sei. Eu não sei. Tem as formas certas. Eu me sinto totalmente impotente com relação a isso. Sim. Não, mas isso aí isso aí você vai ver que é tranquilo. Isso aí você vai ver que é tranquilo. É porque... Cada macaco no seu lugar. É porque, assim, teve uma época que eu participei de alguns cursos. Infelizmente não foi na cidade, foi com outros professores. E, assim, teve uma época que eu participei e a gente começou uma turma muito Cursos boa. daqui de Uberlândia? De Uberlândia. Os professores daqui de Uberlândia? Era professor daqui. E assim, eu percebi que na época, eu acho que foi tendo alguns outros compromissos, não sei, alguma coisa assim. E a turma foi diminuindo com a etapa do curso À ali. medida que as pessoas vão descobrindo que aquela carreira, em outros casos, aquele mestre não sacia a sede deles. É muito comum, quando eu te perguntei se o professor era daqui, é muito comum, hoje eu não estou vendo tanto mais, os famosos caça-níqueis que vem do Rio. É o diretor da Globo, fulano de tal, que vem e vai trazer o Antônio Fagundes. No primeiro dia ele vai lá, dá autógrafo, tira foto, dá um testemunho, não sei do que, e vai embora. Depois só no último dia que reaparece esse ator. E aí esse cara contrata um professor de Uberlândia para dar aula. E em 99,9% dos casos, eles não preparam um ator. Dar aula para um ator exige um exercício e uma evolução de corpo e mente. E isso não é fácil. Se tornar ator é um processo, não é do dia para a noite. Essas pessoas que vêm no Rio, eles não vêm com isso, até porque eles não são preparados para tal. Na época que eu estava fazendo a Favorita, teve um que veio para cá e se anunciando diretor. Eu falei, eu não lembro desse cara na Globo. Aí, quando eu ia e voltava, eu tenho pavor de ficar no Rio. Não tem gravação semana que vem? Não tem não, eu vim embora. Eu procurei, fulano de tal, é diretor da Globo aqui? Perguntei para uma pessoa lá da área. Ele falou, não, ele é cameraman. Eu falei, por que ele está dando aula em Uberlândia se dizendo diretor da Globo? Ele falou, Roberto, vou te falar o que acontece aqui. Às vezes, o roteiro vem da novela, a gente grava no estúdio. Mas tem uma cena que o casalzinho vai dar um beijo sentado no banco na praia. O diretor designa um dos câmeras que leva algum jeito para a coisa, fala, a cena é assim, 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 faz na linguagem de cinema, plano e contraplano, grava lá para mim. Aí ele vai com o casal, grava e traz. Aí ele se diz diretor da Globo. É assim que as coisas... Aí começa a dar aula e o resultado final prova, né? É que todos saem frustrados, né? Ou seja, o aluno sai do curso do mesmo jeito que ele entrou. Não, com uma diferença, né? Ele sai com fotos com atores da Globo, né? E autógrafo. No histórico dele, nas coisas que ele guarda. Sim, mas às vezes não tem aquele... direcionamento ali para ele seguir uma carreira, a pessoa não né? tem qualificação para aquilo. É um charlatão. Resumindo o papo, é um charlatão. É caça-níquel. E eles saem com o saco cheio de dinheiro. Porque as pessoas acreditam, né? E depois eles ganham mais, que depois eles ligam e falam, eu quero trazer vocês no Projac, para vocês participarem de uma figuração. Figuração, se você está no Rio, eu arrumo figuração para qualquer um no Rio. Você vai lá e faz e volta, você não aprende nada com isso. E aí ele aluga um hotel que a pessoa tem que pagar para ir para lá, onde ele ganha cachê em cima do valor da diária de cada aluno. E aí ele aluga um ônibus para levar esses alunos lá para o Rio, para ir para o Projac, para fazer figuração, e ele ganha a comissão dele em cima do frete do ônibus. Sim,
e às vezes ganha até em cima da figuração, a gente não sabe. Pode ser, né? Preparação. Porque ele indicou, né? Pessoa como figuração também ali, né? Ele é Preparação para o aluno que é bom, nada. É isso. Simples assim. É uma pena que existe isso. E tem gente que caia, infelizmente, né? Cai sempre. Por quê? Se ele vier aqui o ano que vem, são jovens que estão nascendo num sonho que não tem a experiência de vida que os ex-alunos dele tiveram. E as pessoas não se comunicam. A pessoa que passa por uma dessas fica até com vergonha, nem conta para os outros que isso aconteceu. A maioria, pelo menos. É verdade. E na verdade essa suposta pessoa que vem como diretor, ele tem fotos, ele tem vídeos do Projac, ele tem fotos. Ele está junto com os atores, tira foto. Ele tem fotos e ele comprova aquilo. É onde as pessoas acreditam. Isso. Né? Fala, não, realmente ele é um diretor, ele está lá dentro da Globo, tem foto lá dentro, né? O certo é você acesso, né? O certo é você ligar na central da Globo, tem um cara aqui dizendo que é diretor da Globo, isso procede, vocês confirmam. Para saber, né? Pessoa com poder de decisão lá dentro. Sim. Não é qualquer baderna. Porque, não sei, a gente tem alguns outros combinados, né? Mais pessoas combinadas, né? E aí, infelizmente, né? As pessoas caem nisso, porque né, é onde que muitas pessoas ganham dinheiro, né? Na verdade, a inocência das pessoas, né? As pessoas praticamente com uma inocência, né? Esses caras eu chamo de exploradores de sonho. Também, infelizmente, né? E lá na Intérprete, antes da gente ir na Intérprete, como que você chegou Interprete, é verdade, perdão, vou pedir para... Não, eu acho isso gostoso, essa naturalidade com as coisas. Eu acho que isso é legal. É porque você me falou, eu esqueci. Não tem problema. E aí, assim, antes da gente ir lá na Interprete, como que você chegou na Favorita? Favorita, gente, é uma novela, tá? Da Globo. Eu só esqueci o ano que foi. 2005, 2006. Mas foi uma novela muito boa. E assim, teve uma trama muito legal ali. E eu vi a parte que você participou. Eu achei muito, muito legal, né? Aquela parte que você fez lá. Como que você chegou na novela Favorita? Eu participei de um festival de teatro no Rio de Janeiro. Num teatro que fica na Princesa Isabel, perto de Copacabana, Botafogo, por ali. Eu lembro que a Avenida Princesa Isabel, Teatro Princesa Isabel. É um festival de teatro que aconteceu lá, nós nos inscrevemos, mandei fita e nós fomos selecionados. E durante a competição eu fui indicado o melhor ator do festival de teatro. E no júri tinha um produtor da Globo. Ele chegou em mim e falou: Roberto, eu estava pensando em te convidar para você ter uma pequena participação na novela da Globo, A Favorita. Você topa? Falei: deixa eu pensar. Oh, meu filho, claro que eu topo, né? E aí começou, depois disso aí teve a Cama de Gato, depois disso teve uma produtora, eu me lembro o nome da agência, que aí era outra produtora, aí me convida já para fazer A Luz do Sol, na Record. Na Record. Quando você foi para a Record, já era Record? Porque ela tinha outro nome. Não, já era Record. Já era Record? Já era Record, já tinha Já era do Eide Macedo? REC 9. Já era do Eide Macedo, né? Já. E você viu diferença de... deixa eu ver como é que eu vou perguntar aqui, que eu ia perguntar de outra forma. Mas você viu Acho diferença... que eu sei o que você vai perguntar. Não, assim, eu quero saber se você viu diferença na produção. Ah, pensei que você ia perguntar sobre o ambiente. Não. Pode falar também, mas... se você viu diferença, assim, na hora do trabalho ali de produzir. Não. Era alguém atrasava muito, alguém atrapalhava. Atraso acontecia até na Globo. Acontecia? Nossa, tinha esses imprevistos, né? Tinha. Mas assim, tinha... Assim, mas quem atrasa são estrelas, né? Sim. Porque quem não é estrela igual eu, se eu atrasar, eles nunca mais me chamam.
Porque a pontualidade é interessante, né? Uma estrela tá no outro nível, são intocáveis, né? Então, mas assim, a gente ainda passa um pouquinho de pano, né? Porque tem ali, a estrela, ela já tem ali, vamos supor, uma história, já tem uma mídia a favor ali, tudo, a gente ainda passa um pouquinho de pano. Mas no profissionalismo entra a questão do horário, né? Então, assim... Disciplina. Disciplina e tudo. Mas lá, mudando de ambiente, assim, de uma emissora para outra, tinha, assim, falta de profissionalismo? Equipamentos era diferente? Não. Você sentiu nessa época, algum desconforto de uma emissora para outra? Eu imagino, Cláudia, que dependendo da época, às vezes uma emissora estivesse mais mal preparada que a outra, né? Às vezes estava iniciando e tudo. Nessa época, foi na faixa de 2005 a 2008, mais ou menos, já estava no mesmo nível, já tinha o REC 9, tudo muito organizado. O que eu achei muito gostoso na Record foi o ambiente, o respeito, a doçura, a generosidade das pessoas, entendeu? Porque tem alguns ambientes que parece que qualquer coisa que você falar poderá ser usado contra você. Tudo que você faz, a pessoa está esperando, fala assim, aonde que eu vou sugar aqui, entende? Sim. Na Record era gostoso. Me lembro na época tinha o Floriano Peixoto, tinha uma que trabalhou na Tieta do Agreste, que é Luísa Tomé. Nossa, pessoas maravilhosas, gentis. E pessoas de nome, né? Bem conhecidos mesmo, né? E agora, vamos lá para... Acertei agora, né? Não é só você não, a maioria fala intérprete, Cláudia, isso é normal. Não, realmente eu achei que era intérprete, tá? Não, a maioria. Mas, pessoal, é interprete, tá? Interprete hoje tá onde? A interprete hoje eu tenho ela na minha casa, o meu escritório. Seu escritório. O meu escritório e a minha moradia estão no mesmo lugar. Cláudio, o custo é muito alto para pouco trabalho. Sim. Que essa área nossa em Uberlândia, ela é muito sacrificante. Ela não tem uma renda certa. Num mês você ganha uma grana que você fala, nossa, salvei o semestre. De repente você passa 3 meses sem faturar nada. Então eu sou muito ansioso e sou muito correto com as minhas coisas. E eu não consigo viver nessa incerteza. Chegou num ponto, e junta-se a isso outras coisas. Eu alugava um determinado lugar e falava, não, eu dou aula só aos sábados, eu não dou aula a semana toda. Se eu dou aula só aos sábados, às vezes, quando a turma estourou aí domingo também, não justifica eu alugar um espaço onde eu fico a semana toda sem usar aquele espaço. Porque o espaço que eu dou aula é um espaço vazio, é um salão, onde o ator usa o corpo livremente dentro do espaço. Então não justificava eu alugar. Às vezes que eu tentei ficava muito caro, e aí no meio da semana, que hoje em dia já tem tudo aqui. Aqui eu fico na minha casa, eu tenho o meu escritório, tenho a minha sala, o meu escritório, eu recebo pessoas lá. E aí começou a falar, não, eu vou alugar uma repartição que está ociosa numa academia. Aí eu ia dar aula, de repente o aluno chega atrasado, o outro não deixa entrar, porque aí a outra hora você chega, o aluno chega para ter aula, ou eu chego para dar aula, a pessoa não abriu a academia, está fechada, aí você tem que ligar, as pessoas ficam... O espaço não é seu, você perde totalmente o poder. Teve um outro lugar também que eu fui que começou a acontecer isso. O curso começa 2 horas da tarde, a pessoa ia chegar lá 3 horas da tarde com a chave, porque não me dava a chave para eu abrir e usar o espaço. Por essas e outras, eu falei, quer saber? Vou criar um espaço onde eu moro, porque lá é meu. Eu abro o que eu quero, fecho a hora que eu quero, as normas são minhas. E assim ficou. Hoje a interprete é no bairro Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora das Graças, né? Isso, pertinho ali do Martininas. Um ponto de referência, né? O pessoal que queira fazer o curso esse ano, tem como? Não.
Esse ano turmas Não, fechadas, né? já estamos na metade do curso. Eu sempre peço assim, as pessoas que querem fazer o curso e querem conhecer o espaço, agende comigo. Tá? Eu não fico lá atendendo, não fico full time lá. Eu saio muito, eu gravo fora, né, que eu faço trabalhos como ator, às vezes eu estou produzindo. Esse primeiro semestre todinho eu estava super atarefado com o filme que nós vamos lançar, gente, agora, sexta-feira, 19 horas, no céu lá do Shopping Park. Conheço. Um lugar muito bom lá. Tá? Então eu quase nunca estou lá e hoje em dia eu não tenho. Eu tive um período que eu tinha uma assessora, uma secretária. Hoje não precisa mais. Eu atendo tudo no celular, eu afunilo tudo comigo. Eu sou muito mais dono de mim e controlo muito mais as minhas coisas a partir do momento que eu adotei esse procedimento. Sim. E você teve um pouco mais de autonomia, né? Praticamente, sim, né? Sim. Que aí você consegue até trabalhar assim um pouco mais despreocupado com coisas que prendem. Sim. Né? Sim. Fica tranquilo, Isso. né? E aí o seu aluno hoje, todos os seus alunos que passaram pela sua escola, todos têm o DRT? Não. Não tem? Não. Mas não fez o curso? Eu não tenho direito do DRT? Explica isso pra gente. A DRT é assim, o curso tem um valor. Tá? O valor do curso. Você faz o curso por determinado valor. Acabou o curso, eu vou assinar ou não se você está aprovado como ator. Porque eu faço parte da banca do Satélite de Goiás também. Tá? Se eu aprovar, aí você vai só entrar com a documentação e a sua aprovação anexada e mandar para o Satélite. E aí para o Satélite você paga um salário mínimo, é o salário mínimo que tiver vigente, para você tirar a DRT. Porque eu tenho alunos, Cláudia, que vai lá para melhorar o relacionamento interpessoal. Eu tenho alunos que faz o curso para aprender a falar em público. Legal. Porque quantas vezes você tem uma boa ideia na cabeça, está numa mesa com, sei lá, com 10 pessoas, você pega a palavra, quando todo mundo vira para você, eles vão te dar alguns segundos para você provar para eles que você tem uma boa ideia ou não. Verdade. E você tem essa boa ideia, mas quando você fala, você percebe que ninguém comprou a sua ideia. O que faltou aí? Mas é expressão, né? Faltou a devida energia para passar a credibilidade que as pessoas precisam. Técnica de interpretação. Legal. Às vezes alguns perguntam, o que você faz? Eu falo, eu sou ator. Aí vem aquelas brincadeirinhas, né? Ah, então você mente muito bem. Eu falo, não. Nós atores usamos a mentira para mostrar a verdade. Enquanto que muitos políticos usam para encobri-la. Então, nós usamos a mentira, por exemplo, para contar uma história. Uma história baseada em fato real, a vida de Cristo, para mostrar como ela aconteceu, interpretando como você acha que aconteceu naquela época, para mostrar uma verdade, para levar a pessoa à reflexão sobre aquele assunto. E ela acreditar, parece que é de verdade. Isso leva a pessoa a pensar, nossa, né? Então a técnica de interpretação é isso. Então eu não tenho alunos só que querem ser ator. Advogados, médicos, professores universitários. Eu já dei curso para a Unipam de Patos de Minas, para preparar os professores de EAD, porque eles precisam se comunicar no EAD através da câmera. Entendeu? Então tem toda uma postura, uma credibilidade que você tem que passar. É uma linguagem diferente de ao vivo. E aí, no caso, esses profissionais te procuram para se sair bem, né? Vamos supor, um advogado. Melhorar o relacionamento interpessoal, falar em público, desinibição. Desinibição, a gente coloca desinibição, mas a desinibição é simbólico esse nome. Desinibição é uma pessoa sentir segurança, porque você entrar em detalhes e explicar como que isso acontece, fica muito extenso o texto. O curso ajuda na desinibição, mas é o seguinte, a pessoa que é tímida, que é inibida, morre tímida. Ela nunca vai mudar.
O que o curso oferece são ferramentas que você vai praticar, treinar, até adquirir confiança manuseando-as. E quando isso acontece, você tem segurança de se expor. Mas a pessoa tímida continua ali dentro, mas ela tem segurança porque ela está explorando em ferramentas que ela aprendeu a manusear. Verdade. E quer saber, no mundo do ator, os tímidos, estatisticamente comprovado, na sua maioria são os melhores atores, porque o ator precisa de muita sensibilidade. E a maioria dos tímidos são sensíveis ao extremo. Tem alguns atores que fora ali do papel, eles falam, eu sou tímido, eu não consigo fazer algo assim. Às vezes falavam até da própria, né, na própria vida pessoal, não consegue falar, né? Mas no papel desenrola super bem, né? E tem algum aluno seu que já conseguiu, assim, já tá lá na alguma novela da Globo, algum filme, cinema? Tem algum aluno seu? Tem, mas eles não são tão, não estourou, porque tem alguns atores que você dá um nome, todo mundo sabe quem é. Sim. Mas tem Maísa Mundim tirou DRT comigo, que teve Vida Alheia, se não me engano, da Globo. Ela teve uma época que ela foi muito garota propaganda do Banco do Brasil. Tem o próprio Marco Túlio agora, que está estourando na mídia aí, né? O Marco Túlio, verdade. O Marco Túlio fez o curso, foi aluno seu, né? Foi aluno e tirou a DRT comigo. Olha. E ele está estourado. Tem a Roberta Chaves, que está no Rio, que é um excelente aluno, hoje trabalha com produção e dá cursos para atores no Rio de Janeiro. Já participou de novelas da Record, essas novelas 10 Mandamentos, etc. Roberta Chaves. E tem mais. Na medida que eu estou lembrando, eu vou te falando ali. Porque foram vários alunos, né? Eu sei que tem um rapazinho, eu esqueci o nome dele agora, que está acho que no cinema também. Ele é bem novo. Eu esqueci o nome dele, depois eu vou até te mostrar. Parece que ele está super bem também no cinema, né? Então, assim, e ele foi meu aluno. Foi seu aluno. E assim, são pessoas que levam o seu nome, né? Que acaba levando o seu nome ali pra fora. Se eles não falam, pelo menos eu tenho certeza que eles levam no coração, porque eu faço tudo com amor. Sim, mas assim, também tem fotos suas ali, com aqueles alunos, né, daquelas turmas. Eu vi você postando lá umas turmas, já tem algumas para trás um pouquinho, né? Então, assim, muitos, eu tenho certeza que muitos ali levam o seu nome ali, né, para fora, porque tudo foi aprendizado. E como você faz, né, tudo com carinho, com amor ali, é onde muitas pessoas conseguem, né, saber o que elas vão fazer, né, como que são os próximos passos para tudo isso ali, né, porque fora de Uberlândia não é fácil, né, Roberto? Não é fácil. Uma pessoa falou para mim, eu até esqueci, tem uma expressão, não é cobra engolindo cobra, tem outra expressão, é como se tivesse, como se fosse uma selva. Sim. Lá fora é uma selva e muitas pessoas, no caso pessoas, vão querer derrubar, né? E é muito competitivo lá fora. Mas ao mesmo tempo, se você quer vencer, você tem que enfrentar essa selva. Não adianta você não ter feras para enfrentar aonde não tem espaço para você vencer na vida. Verdade. Aqui você não tem concorrência, às vezes você não tem concorrência, não tem feras, mas também não tem mercado. Não tem estímulo. Praticamente, né, inexiste mercado. Porque tem pessoas também que vê como, não é as dificuldades, mas os desafios como estímulo também. Tem gente que gosta de desafio, né? De desafiar ali. E eu quero aproveitar e pedir para você falar para as pessoas, aquelas pessoas que não quer, que está pensando em desistir do sonho. Você falar para as pessoas uma frase de incentivo, uma palavra de incentivo para ela aí. Porque tem pessoas que acabam, como você tinha contado da história da senhorinha,
a história da senhorinha, realmente eu fiquei emocionada, porque ela teve uma coisa para ela se apoiar. E hoje tem muitas pessoas que realmente, assim, estão deixando de lado de fazer as coisas, às vezes não tem um incentivo, desiste. Eu queria ser tanto ator, mas aí eu não consigo nada, eu vou fazer um teste, não dá certo, aqui não tem mercado. Ou então a pessoa mesmo, ela desiste às vezes não é ser ator. Às vezes uma outra coisa que gostaria de fazer, eu gostaria de fazer pelo menos um filmezinho, uma série, mas eu não consigo, porque, sabe, essas coisas assim que às vezes a gente coloca muito como empecilho, algumas situações. Então tem pessoas que acabam desistindo, tem muita gente com potencial, mas acaba que desistindo. Então, fala uma palavra de apoio para essas pessoas, né, que elas não desistirem, que tem como fazer alguma coisa, né? Então, assim, porque tem muita gente que às vezes não tem uma luz no fim do túnel ali. Às vezes tem possibilidade, mas às vezes ela não enxerga, não vê aquilo ali, sabe? Então, às vezes, uma palavra de quem entende, de quem domina como você, né? Para essa pessoa, seria um estímulo. Você pode eu acabei de falar muito. Você pode passar uma palavra para essas pessoas para não desistir dos seus sonhos? O que eu posso dizer para você é o seguinte: nunca abra mão do seu sonho. Ele é o seu norte. A verdadeira felicidade está no seu caminhar tentando alcançar o seu sonho. E mais, cada homem é do tamanho do seu sonho. Se você deixar o seu sonho morrer, você morre junto, não importa em que lugar você estiver. Sonho é vida. E digo, para finalizar, mesmo que você não consiga realizar o seu sonho um dia, só a busca para chegar até ele, a vida terá valido a pena. Não, maravilha, excelente. Infelizmente a gente vai ter que finalizar. Antes da gente finalizar, umas curiosidades, vou colar aqui. Quem é a sua inspiração? Ator, atriz, algum diretor que você assim falou, não, essa pessoa... Diretor Hitchcock, o mestre do suspense. Ele tem uma frase que me marcou, que é a seguinte: numa cena de suspense, estenda ao máximo possível a resolução do suspense. Isso você vai ganhar pontos com o espectador. Ator tem Lima Duarte, que inclusive eu tive a honra de concorrer com o Lima Duarte num festival de cinema de curta-metragens. Eu concorri com o Lima Duarte, com o Nico Pereira e ganhei o troféu de melhor ator. Parabéns! E Lima Duarte é um grande ator, eu sou fã número 1 dele. O próprio Nico Pereira, Antônio Fagundes, Fernanda Montenegro, são excelentes atores. Nossa, a Fernanda Montenegro tem uma carreira excelente, né? Infelizmente não ganhou o prêmio que ela estava esperando, mas a filha dela, né, deu certo. Mas Cláudia, infelizmente não, mas só dela chegar até lá e ter dado a cara no Oscar, já é um prêmio excelente. É claro que o Oscar seria o máximo, sim, mas só ela ter chegado lá e dado o recado dela e ter porque é igual eu, os outros falam, cara, você já sonhou em ganhar um Oscar? Gente, eu não sonho, juro por Deus. Para mim, se eu viesse a ganhar um Oscar, seria consequência. Sim. Como eu disse para vocês, nesse inteirinho, enquanto eu não ganho Oscar, que eu nunca ganhe, eu estou vivendo a minha vida, eu estou feliz porque eu estou fazendo o que eu gosto, eu estou correndo atrás do meu sonho. E qual é o meu sonho? Você tem que ter um nortezinho.
é ser reconhecido pelo que eu faço de alguma forma. O que eu quero é que as pessoas assistam minhas obras, que através das minhas obras elas se tornem pessoas melhores, que eu toque no coração delas. Isso me faz feliz, isso me alimenta, isso é gratificante. Interessante. E no caso, um filme que você fala assim, não, esse sem ser o seu, diferente. Um filme que você assistiu e falou, não, esse filme aqui eu levo para minha vida. Os Imperdoáveis, de Clint Eastwood, inclusive ganhou um prêmio de melhor ator, ganhou o Oscar, melhor direção, desculpa. Melhor direção, né? Ele ganhou até o Oscar, né? Então fica uma dica, né, pro pessoal, né? E um segundo que seria Pacto de Justiça. É uma coincidência os dois serem bang bang. Mas é um bang bang, mas não é um filme de ação, é um filme de drama, é um filme delicado, é um filme que entra no coração das pessoas que viviam naquela brutalidade, que por trás de toda aquela brutalidade existiam almas humanas, que tinha jeito com as coisas, que tinha medo. Então eu acho que é isso que me chamou tanta atenção nesses dois filmes, deles usarem tamanha sensibilidade para contar uma história tão bruta. Legal. E Roberto por Roberto, uma palavra. Eu sou um sonhador que comete o pecado de sempre colocar a emoção na frente da razão. Mais com razão. Tento, mas se você me pega no pulo, a emoção fala mais alto. Não, mas eu entendo. Roberto, eu quero muito te agradecer pela entrevista, foi muito bom conversar com você. Eu acho que eu não vou tirar nada do nosso bate-papo, nada. Isso é um elogio, né? Ficou muito legal. Nem os palavrões? Não, eu vou deixar tudo. E aí, vamos ver o que o pessoal vai comentar, né? Espero. Desculpa que eu não terminei. Não, pode falar. Espero que gostem e, Cláudia, muito obrigado pelo espaço que você cedeu. Muito obrigado pela oportunidade que você está me dando de contar a minha história, de levar o meu recado dentro daquela área que eu me proponho a contribuir de uma forma positiva. E estou sempre à disposição, sempre que você precisar. Não, maravilha. Antes da gente finalizar, fala para o pessoal o seu contato, suas redes sociais, algum contato que você queira divulgar. Sim. Pode falar para o pessoal aqui. Para quem está em... Essa aqui. Para quem está interessado em fazer o curso de atores, que não é só para atores, o contato é 34 99962 2230. Instagram, Roberto Garcia Marques, com Z no final, ator, tudo emendado. Facebook, Roberto Garcia Marques. YouTube, Roberto Garcia Marques. Aí eu vou aproveitar e vou pedir também para você fazer um merchan para a TV Multiprime, tá? Aí eu vou despedir do pessoal, você também vai despedir do pessoal. Aí você pede pro pessoal seguir a TV Multiprime, tá? Que é o Instagram. Antes da despedida ou depois da despedida? Pode ser do jeito que você achar melhor, tá? E tem as redes sociais e tem o site também. Eu vou pedir para você fazer esse merchan para mim, tudo bem? Tá bom, eu tenho que ler, né? Eu tenho que ler para falar. Aí eu tenho que Não, é tranquilíssimo. Eu vou falar pro pessoal e se você depois vai fazer o merchan pra mim, tá? Depois. Eu vou falar aqui pro pessoal e depois você pode finalizar com eles também, tudo bem? Tá bom. Pessoal, hoje foi a entrevista com o nosso querido Roberto Garcia. E eu quero pedir para vocês, deixem lá seu comentário, pode deixar mais perguntas para o Roberto, tá? Eu vou pedir para ele depois estar respondendo para vocês. E aí vocês vão seguir lá, @TV Multiprime ou o site www.tvmultiprime.com.br.
tá? Fico aqui com essa entrevista maravilhosa, tá? E até a próxima, até o nosso próximo podcast. Um beijo! Tchau, gente. Beijo. Pessoal, sigam a @TV Multiprime. Vale a pena.